Fala, Samurai. Então, vamos avançando aqui no nosso curso. Agora a gente chegou num momento bem importante do curso, tá? E a gente vai voltar algumas aulas para a gente ver um negócio que ficou pendente. Vamos aqui no Sign In Page e olha o que acontece quando a gente faz o login do usuário. A gente até retorna esse usuário, mas a gente não faz nada com essa informação, tá? E acontece que a gente vai precisar dessa informação do usuário para fazer algumas coisas dentro do app. Por exemplo, quando eu criar um pedido no cliente, eu vou precisar do ID desse usuário para eu saber quem foi que fez o pedido, tá? Então eu tenho que arranjar alguma forma de propagar esse objeto usuário para toda a minha aplicação, tá? Existem algumas maneiras de fazer isso no Flutter. A equipe do Google criou um widget chamado Inherited Widget, tá? Ele é um widget que a função dele é exatamente propagar informação pela árvore de widgets. Então, tu consegue declarar uma informação, um objeto de alguma classe, e tu consegue pegar essa informação onde tu quiser. A única coisa que tu precisa é de algum contexto para tu pegar essa informação, tá? Só que esse inherit widget não é muito fácil a utilização dele. É um código um pouco estranho, então ele nunca foi tão aceito assim. Apesar de o próprio framework utilizar, a gente já utilizou algumas vezes o inherited widget. Por exemplo, no momento que eu faço theme.offContext, que a gente fez algumas vezes, isso é um inherited widget, que através do contexto eu estou pegando ele. Esse theme ele é um objeto que ele é criado quando a gente cria o nosso Material App. E a gente consegue resgatar ele de qualquer canto da aplicação só passando o contexto. Então a ideia do Inherited Widget é mais ou menos essa, mas como eu disse, o uso dele não é muito facilitado. Então foi se criado esse pacote chamado Provider, que ele é basicamente, ele faz a mesma coisa que o Inherited Widget, sendo que ele é bem mais fácil. Então a gente vai utilizar ele, deixa eu já pegar a dependência aqui, a gente vai utilizar ele para resolver esse nosso problema. Beleza? Então vamos aqui no nosso PubSpec e já vamos adicionar aqui o nosso provider. Vamos dar um pubget. Tá? E você vai ver que é bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma utilizar ele. Tá? Então pronto. Eu quero pegar essa informação desse meu usuário e propagar para toda a minha aplicação. Beleza? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso englobar esse usuário em um provider. Como é que a gente faz isso? Basta bem aqui eu fazer o seguinte, ó. Eu chamo um provider. Esse meu usuário é de que tipo? O usuário model. Então eu coloco provider de um usuário model. Deixa eu só importar aqui o provider. E importar também o model. Tá? E deixa eu só dar uma formatada que fica mais fácil de ver. Tá. Então, mais uma vírgula aqui. Beleza. Então é só eu colocar um provider acima do widget que eu quero e todos os widgets, o home page e os widgets abaixo dele vão ter acesso a esse usuário model, que é esse usuário aqui, tá? Então como é que eu faço? Provider do tipo, eu tenho que colocar aqui, e aqui eu coloco create, tá? Esse create ele recebe um context e ele retorna a informação que eu quero prover. Qual a informação que eu quero prover? Esse objeto usuário aqui. Então, basicamente com isso, a gente consegue já passar esse usuário para qualquer local da aplicação. E aí você pode estar se perguntando, tá, beleza, aqui eu estou provendo essa informação. E como é que eu resgato essa informação? Certo, então para resgatar essa informação, a gente pode vir aqui, ó. Lembre-se que tem que ser num canto que a gente tenha um contexto, tá? Então é só fazer o seguinte, final usuário, e para resgatar a gente usa o seguinte, provider.off
context. Vamos importar aqui o provider. E aqui o usuário model. Tá? E aqui a gente bota um parâmetro list and false, que é basicamente a gente não quer ouvir as mudanças, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso não. O que importa é que a gente está pegando essa instância que a gente colocou aqui. Vamos então só dar um print aqui. Usuário.id e vamos colocar aqui usuário.nome. Tá? Então vamos aqui no terminal e vamos dar um flutter run. Tá? Então dessa maneira a gente já consegue guardar, depois que a gente faz o login, a gente guarda essas informações do usuário e qualquer canto da aplicação que a gente vai precisar, e a gente vai precisar disso em alguns cantos, em alguns locais, a gente só pega essa informação do usuário. Beleza? Tá, então vamos esperar ele recarregar aí. E a gente vai precisar fazer essa mesma técnica que a gente está usando com o usuário, a gente vai precisar fazer com o controller do nosso carrinho. Por que a gente vai precisar fazer isso? Porque a gente vai poder adicionar produtos de vários cantos. Certo? A gente vai poder... Vários cantos não, de 2 cantos. A gente vai poder adicionar o produto pela tela de promoção e a gente vai poder adicionar o produto pela tela do produto. Ou da categoria, escolhendo um produto da categoria. Então a gente precisa desse controller em vários cantos. Você pode estar se perguntando, eu posso passar esse usuário pelo construtor de todas as páginas que eu precisar. Pode e vai dar certo, mas isso não é uma boa prática porque você vai estar passando essa informação por vários widgets que não estão nem interessados nessa informação, eles só precisam passar adiante. Então o Flutter já criou essa ideia de utilizar o contexto para passar essa informação, tá? Então isso é vastamente utilizado e é uma boa prática que isso seja feito, beleza? Então vamos carregando aqui. Vamos ver se essa nossa implementação do usuário dá certo, tá? Vamos aqui. Tá, vamos lá. Cliente @gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carregar aqui. Opa! Ó, o nosso ID e o nome do nosso cliente, que é cliente. Então, beleza, show de bola. Isso aqui funcionou perfeitamente. Mas como a gente não vai precisar agora, a gente pode até tirar, tá? Já se adiantando, porque com certeza a gente vai precisar disso, eu vou criar aqui uma page chamada carrinho, tá? Vou criar uma page aqui chamada carrinho e eu já vou criar o nosso carrinho, controller, porque eu vou precisar fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com esse usuário com o nosso controller. Então pages é carrinho. E aqui dentro eu vou criar um carrinho controller. Carrinho controller. A gente não vai fazer agora nenhuma implementação, pelo menos agora nenhuma implementação do controller de carrinho, tá? Mas o que eu quero fazer? A mesma coisa aqui. Eu vou criar um provider, sendo que agora o meu provider é de carrinho controller. Você pode criar quantos providers de quantas classes você quiser. Vou formatar aqui, vou importar aqui. Tá? E o create do meu provider de carrinho controle vai ser simplesmente criar uma nova instância do meu carrinho controller. Certo? Só que essa instância do meu carrinho eu vou passar também o meu usuário. Para o meu carrinho saber quem é o usuário que está logado. Esse create preciso passar o context. E agora eu preciso dizer que no meu carrinho
eu recebo um des.usuário, que é um final usuário model usuário. Beleza. Então, aqui funcionou e agora a gente já consegue passar ou resgatar o nosso carrinho, bem como o nosso usuário em qualquer canto da nossa aplicação. Beleza? Então, acho que a gente já fez uma boa quantidade de coisas aqui. A gente vai parar por aqui. E na próxima aula, a gente vai implementar a adição do nosso pedido. A gente já vai fazer a criação do pedido, a criação do carrinho do usuário. Se a gente voltar aqui, ó, a gente já tem o nosso produto, e quando a gente clicar aqui, a gente vai criar a nossa lógica para adicionar esse produto no carrinho. Beleza? Então a gente já vai começar a andar nesse sentido. Beleza? Mas a gente vê na próxima aula. Até lá!